Olá a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo, um ótimo dia para vocês. Para você que não me conhece, meu nome é Gleison Góes, sejam muito bem-vindos ao canal Fim dos Tempos. Não se esqueçam de deixar o seu like, é muito importante, compartilhe os meus vídeos, deixem os seus comentários para que eu possa saber a tua opinião também em relação ao tema abordado do vídeo agora, ok? Compartilhe o vídeo para que chegue até outras pessoas. Bom, primeiramente, eu quero agradecer as orações de todos os irmãos do Brasil inteiro. Eu encontrei o meu telefone, estava perdido, eu fiquei 3 dias sem meu telefone, pedi para que vocês orassem e graças a Deus, para a honra e a glória do Senhor Jesus, eu estou aqui gravando o vídeo do próprio telefone. Amém? Bom, eu vou falar aqui nesse vídeo sobre o Cid Moreira, porque Deus me disse que após a profecia da morte dele, que eu profetizei, né, que aí logo depois, 7 meses depois ele morreu, quando Deus mandou dizer que ele iria realmente falecer, Deus me ordenou que falasse outras coisas, e Deus disse para mim assim, ó, após a morte dele, você vai fazer um outro vídeo falando o que eu vou te ordenar falar, amém? Muitas pessoas me perguntam, irmãos, você apaga os comentários negativos? Algumas pessoas falam que você, às vezes, profetiza para pessoas que já têm mais idade, como Pelé, que já morreu, realmente morreu. Guilherme de Pádua também morreu e não era novo, velho, era novo. Dentre tantos outros aí que morreram, né, irmãos? E o próprio Pelé morreu, a mãe dele era muito mais velha que ele e continua viva aí até hoje. Então, é porque realmente a profecia se cumpriu. Cid Moreira também foi um dos que eu profetizei, a morte dele, que ele realmente morreu porque a palavra do Senhor não volta atrás. Amém? Bom, eu quero dizer para vocês aqui também, vou falar um pouco, muitas coisas importantes. Antes, como sempre, mais uma profecia eu vou entregar da parte do Senhor Jesus Cristo. Quem será o prefeito da cidade de São Paulo, quem vai ganhar a eleição, será o senhor chamado Guilherme Boulos. Ele será o prefeito, o futuro prefeito de São Paulo. Assim eu via em visão, assim eu tive a revelação que Guilherme Boulos será o prefeito, ganhará a eleição para a prefeitura de São Paulo, amém? Bom, quero falar também aqui agora sobre o que Deus mandou dizer, sobre a doutrina santa do Senhor. Irmão Gleison, me ajuda a entender o que é a doutrina do Senhor. O que é doutrina? Doutrina nada mais é que os ensinamentos e procedência, comportamento, maneira de vestir, de se comportar, no falar, etc. Toda aquela ordenança, as ordenanças de Deus, comportamental e etc., do que Deus descreve que deve ser um servo dele na terra. Amém? Então, essa doutrina, ela não é particular, ela não é de nenhuma denominação, de nenhuma placa de igreja. A doutrina santa do Senhor Jesus Cristo, os ensinamentos e doutrinações. Doutrinações é como se fosse o quê? Doutrinação são ensinos. Doutrina é um ensino, né? Você está doutrinando alguém, você está direcionando a pessoa no caminho correto. Doutrinar o quê? Você está doutrinando as vacas, ordenando ali no pasto os animais, vai doutrinando ele. Vai para cá, para a direita, toca para a esquerda. Você está ali doutrinando a vaca para entrar no curral, não é? Naquela porta do curral, onde você quer que ele entre. Pois é, o verdadeiro pastor doutrina, a doutrina é isso. Está escrito na Bíblia para onde você seguir, os caminhos os quais você deve seguir. Isso é a doutrina. E essa doutrina não é particularidade de nenhuma placa de igreja. Eu sigo a doutrina da Deus é Amor. Eu sigo a doutrina da Assembleia de Deus, da Maranata, da Cristã do Brasil. A palavra de Deus é uma só. A doutrina de Jesus Cristo é uma só. Muitas igrejas, principalmente nos dias atuais, alargaram a doutrina, que é o ensino, para poder caber mais gente dentro da igreja. E da mesma forma que está cabendo as portas de algumas igrejas, está se enlarguecendo, está ficando larga a porta de algumas igrejas para caber mais gente, a própria Bíblia diz também que a boca do inferno também tem se alargado para caber, e as pessoas
desmedidamente estão caindo lá embaixo. Vou deixar o versículo para vocês aí fixado de tudo que eu estou falando. As portas estão da maioria das igrejas estão enlarguecendo, tudo pode, não tem nada a ver, você pode fazer de tudo. E a própria Bíblia diz que também a porta do céu é estreita. E como é estreita a porta do céu e o povo? Alguns falsos pastores, alguns mestres, falsos mestres, que ensinam doutrinas de demônios, não estão ensinando a verdade. Da mesma forma que a porta das igrejas deles estão se alargando, a Bíblia diz que a porta, a boca do inferno, tem se alargado sem medidamente, mensuravelmente. Mensuravelmente é o quê? Descabidamente está abrindo-se e as almas estão todas caindo lá embaixo. Triste, lamentável, mas é isso que a Bíblia diz. Então, irmãos, alguns seguem o estatuto mundano e estão indo para o lago de fogo. Tá? Não tem na Bíblia e algum pastor está falando que não tem na Bíblia. Você está seguindo. Tá? Olha, por exemplo, quem usa maquiagem, vaidade, esses brincos, essas coisas, acessórios, aquelas unhas de gel, tudo que eu prego aqui, que os demônios falavam para mim que era tudo deles. Os demônios, pombagiras, faziam eu usar quando eu era transexual. Tem pastor que prega que não tem problema, que é usos e costumes. Porque ele quer arrastar a tua alma para a profundeza do inferno junto com a alma dele. Porque tudo quem usa isso aí é travestis, transexuais, palhaços e meretrizes, prostitutas. Elas, quando estão aguardando seus clientes, assim como eu quando estava aguardando meus clientes, eu começava a me pintar. A primeira coisa que as prostitutas fazem, eu digo porque eu era, então, quando elas estão aguardando homens, clientes, a primeira coisa que elas fazem quando o cliente marca um programa com elas é se levantar, colocar lingerie, o salto alto, começava a se pintar com batom, lápis nos olhos, alinhando as sobrancelhas, secando o cabelo com secador, pranchando o cabelo, se alinhando, se produzindo para esperar os clientes. É o comportamento de uma prostituta. Então essa é uma doutrina de uma meretriz, de uma prostituta. Por isso que tem uma diferença entre as servas de Deus e as mulheres crentes mundanas. Porque tudo que uma mundana faz com a mulher, você não pode fazer. A não ser que você queira ir para o inferno. Então a doutrina é isso, é estreita, a porta do céu é estreita. Muitas pessoas não querem seguir. Aí falam assim alguns, irmãos, mas o estatuto da igreja de fulana, na minha igreja, porque a doutrina da Deus é amor, tô dando exemplo, tá? A doutrina da Assembleia de Deus não pode calça, da Deus é amor também não, mas a Batista pode. Então tá bom, irmã, se o seu pastor da Batista fala que você pode usar, então você tem que seguir o estatuto da igreja do teu pastor, porque na minha é uma coisa, na tua é outra. Uma mentira de Satanás. Mentira! Todas as igrejas deveriam seguir a mesma doutrina que a doutrina da palavra de Deus. Não existe essa. Porque o estatuto da igreja dela pode, o estatuto do teu pastor, da tua igreja, vai te levar para o lago de fogo. Vai te levar para o lago de fogo. Porque a palavra de Deus é uma só. Não tem essa de uma igreja pregar uma coisa, outra igreja pregar outra coisa. Isso chama-se doutrinas de homens. Porque a de Cristo é uma só. A da Bíblia é uma só. Entendeu? E a própria Bíblia diz. Em vão me adoram, porque são doutrinas de homens. Doutrinação de homens, mas a de Deus é uma só. Santificação. Santificação do corpo, da alma e do espírito. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Então, podem observar. Eu tenho convicção plena. Satanás me dizia, os demônios me mandavam me pintar e as prostitutas amigas minhas também. As pombagiras mandavam elas se pintarem, tanto que no candomblé, quando eu ia no candomblé, todos os pedidos que as pombagiras me pediam eram braceletes. Traz um bracelete para mim, traz um brinco para mim, um perfume doce, bem cheiroso. Até alguns perfumes, Deus não se agrada que a mulher use,
porque são consagrados a demônios. Perfumes doces, da sedução. Eu usava muitos perfumes doces de marcas famosas que são consagradas a demônios para atrair os machos, os homens. Perfumes consagrados aos demônios para atrair os homens. Veja o perfume doce. Aí os homens chegavam perto de mim e falavam: que perfume que você está usando? Perfumes doces, adocicados, são consagrados a demônios. Eu utilizava, e quando eu ia nos candomblés, nos terreiros, as pombagiras pediam para mim: traz um brinco para mim, traz um batom para mim. Os principais pedidos dos demônios eram isso: batom, maquiagem, braceletes, pulseiras e perfumes adocicados. Tecidos vermelhos, pretos, de oncinha. Estou falando do que eu vivi dentro do candomblé. Os próprios demônios falavam para mim. Então, não existe essa de, o estatuto da igreja lá de... Pode, é diferente da minha igreja. Então você tem que seguir o que teu pastor está falando. Mentira. Tu vai seguir o que teu pastor está falando, você não vai examinar a Bíblia e você vai para a profundeza do inferno junto com o estatuto da igreja, da tua igreja, e junto com o teu pastor, lobo devorador, que não te ensina a verdade porque não se importa com a tua alma. Não existe essa. A doutrina é de tal igreja. Mentira. A doutrina é de Jesus. A doutrina é o ensino, a admoestação, o caminho que leva você até o céu. Amém? Vou falar sobre Cid Moreira. Vou falar sobre... Muitos estão sendo doutrinados por falsos pastores, doutrinados por demônios, e não examinam a palavra de Deus. Muitos falam: irmão, cada um tem que seguir o estatuto da sua igreja. Se na igreja dela pode isso ou aquilo, então ela deve seguir o pastor dela. Mentira. Mentira de Satanás. Mentira do diabo que quer te arrastar a tua alma para o inferno. Tá? Você tem que seguir a Bíblia Sagrada. O que seu pastor pregar, você vai examinar na Bíblia. Se tiver fora da Bíblia, foge dele, que ele é um lobo devorador mentiroso, tá querendo te levar para a profundeza do abismo. Meu pastor libera maquiagem, irmão Gleison. Meu pastor diz que calça jeans apertada, colada não tem problema. Meu pastor fala que biquíni, eu ficar com a minha parte, com a minha vagina exposta ali na praia, e vários homens passando, olhando para a minha vagina, eu exposta ali, igual uma rã de biquíni na praia. Minha igreja, o pastor estatuto, não tem problema nenhum. Claro, porque o seu pastor não se importa com a tua alma, ele quer o teu dinheiro, e ele não se importa se Satanás for arrastar você para o inferno. Para ele, tanto faz como tanto fez. Por isso que ele não prega para você que é pecado isso. Mas saiba que antes de você morrer, Deus vai levantar e preparar pessoas para te alertar que tudo isso é pecado. Agora, se você vai ouvir ou não, já não cabe mais ao profeta que vai te avisar. Amém? Porque eu falo que Deus manda e pouco me importa. Apoio de canal, se vai me apoiar, se inscrito vai sair, quantos inscritos tem, quantos chegou, quantos saiu, não me interessa. Interessa é falar o que Deus manda, ponto, e acabou. Amém, irmãos? Então, vamos ler a palavra do Senhor com respaldo bíblico, e depois eu vou falar de Cid Moreira, que vai dar tempo. Vou falar bem rápido para dar tempo, olha. O que Deus diz para os pastores que libera tudo nas igrejas e fecham os olhos e deixam por conta de Satanás ali tomando conta dentro da igreja. Os pastores que não têm pulso firme. Mas tenho contra ti que o tolerastes Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhes tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama sobre os que adulteram com ela. Virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras.
e ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo, a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Que você aprendeu, Deus está falando aqui, guarda e conserva até que ele volte. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos, outra palavra que Deus mandou eu entregar para vocês, para selar tudo que eu estou falando aqui agora, em nome de Jesus Cristo. Amém? Tu, segundo a Timóteo, capítulo 3 e versículo 4. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes ensinados, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde pequenininho sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para você ser salvo, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Porém, deste número são os que... Bom. Aqui, ó. Tu, porém, versículo 10. 2 Coríntios, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais perseguições e aflições, as mesmas que vocês passam, me aconteceram em Antioquia e em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, e que fostes ensinado, sabendo de quem fostes, de quem tens aprendido, e guarda até a vinda de Jesus Cristo. Amém? Vou falar aqui sobre Cid Moreira. Após a morte dele, Deus mandou dizer que uma coisa é você ser a tua voz, você ter emprestado a tua voz para narrar a Bíblia Sagrada. Outra coisa é você ser um servo de Deus e seguir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, os mandamentos do Senhor, e ali ser um servo de Deus. Cid Moreira nada mais era que um radialista, locutor, jornalista. Ele não era um servo do Senhor. Deus me dizia que ele era idólatra, um dos pecados também que o Cid Moreira tinha muito na vida dele era o pecado da idolatria. Ele não era um servo de Deus, tá? Deus disse para mim claramente que Cid Moreira não alcançou a salvação eterna por conta de que assim como muitos cantores gospel emprestam suas vozes para ganharem milhões de reais ali comercializando a
o louvor, comercializando a palavra de Deus. Cid Moreira ganhou uma fortuna ali, emprestando a voz dele para narrar a Bíblia Sagrada. Eu, particularmente, acho muito lindo a voz dele, uma voz grave, né? E ali a Bíblia falada em sua voz é muito lindo de se ouvir. Isso não significa que ele alcançou a salvação eterna por ganhar uma fortuna emprestando a Bíblia dele, a voz dele, para narrar a Bíblia Sagrada. A palavra diz que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, herdará e entrará no reino dos céus. Assim como Cid Moreira, muitos pregadores têm juntado fortunas, enganando as pessoas, fazendo comércio com a palavra de Deus, emprestando suas vozes para cantar músicas lindíssimas, mas que não têm unção. Ali eles faturam milhões com o dom que Deus os deu, como a Bíblia fala, de graça recebestes e de graça dai, não é? Você ofertar, eu receber ofertas voluntárias é uma coisa, eu cobrar para poder louvar é outra coisa, que está fora da Bíblia. Eu pregar, cobrar um valor X para pregar é uma coisa que é antibíblica, é um pecado, é um comércio da palavra de Deus. Então, se você morrer assim, você vai direto para a profundeza do inferno. Então, o Senhor me dizia, olha, meu filho, ele vai morrer, diga no teu canal, realmente, 7 meses depois ele morreu, e o Senhor dizia para mim assim, ó, ele não alcançou a salvação eterna, porque ele apenas emprestou a voz dele para narrar a minha palavra, mas ele não obedecia a minha palavra, meu filho. Ele não seguia a minha palavra. E ele nem sequer cria no que estava escrito ali dentro. Então tem muitos que leem a Bíblia, eles e não seguem. Como esses pregadores, eles sabem que é pecado cobrar. Esses cantores gospel, eles sabem que na Bíblia é um pecado o qual vai levar eles para o inferno. Quanto é o seu show, Fernanda Brum? Vem na minha igreja. Ela não vai na sua igreja. Ela só vai se você pagar. Bruna Carla, Aline Barros. Liga para a Aline Barros e convida ela para ir na tua igreja simples, pequenininha do teu bairro, para você ver se ela vai. De graça. Ela não vai. Então ela não é uma serva do Senhor. Ela serve ao mundo. Ela serve a Mamon. Elas todas e eles e elas todos servem a quem? Ao dinheiro. Eles não servem a Deus. Se eles servissem a Deus, o Deus que está no trono no céu, não o desse século que é Satanás, quando você convidasse eles para ir na tua igreja, de graça eles iam. Para receber uma oferta depois. Se Deus, claramente, hospedar a pessoa, dar uma oferta. Se a pessoa quiser te dar 50 mil reais de oferta, pode receber. Deus tem o poder de tocar no coração de um empresário, te dar até 1 milhão de reais se ele quiser. Mas você cobrar, não. Se você cobrar, você não está servindo ao Deus de Israel. Você está servindo ao Deus desse século, chama-se Satanás. Então, amados e queridos irmãos, convida uma dessas cantoras famosas para ir na tua igreja de graça, para ver se elas vão. Como que elas servem a Deus? Elas não servem a Deus. Elas não servem a Deus. Eu digo isso com propriedade dentro da palavra, que fala que de graça recebestes e de graça dai. Amém? Então é isso aí, irmãos, amados e queridos. Deus dizia para mim que o Cid Moreira, ele não alcançou a salvação eterna porque era idólatra, muitas coisas ele não cria na palavra de Deus, apenas comercializava. Para ele era como se fosse um trabalho como qualquer outro. Um trabalho como qualquer um outro. Como narrar um livro é um livro, como se fosse um livro ali para ele. Ele, né, por mais que ter respeito, ser bonzinho, bondade não vai levar para o céu. Caridade não leva para o céu. Você tem que entregar a sua vida a Jesus, tem que confessar em vida, com tua boca confessares, em teu coração crer que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos, será salvo.